Você que está nos assistindo pela internet, compartilhe essa mensagem. Você vai ser nosso parceiro nesse sentido, porque outras pessoas vão ser tocadas por ela também. E nós que estamos aqui, amados, eu li essa semana algo que me chamou a atenção. Como crentes, às vezes, a gente faz da Bíblia meio que uma revista. A gente diz que crê nela, mas a gente não pratica ela. Então não tem sentido daí. É como se o médico estudasse um livro de medicina, dissesse crer naquilo, mas não praticasse aquilo. É algo sem sentido. Então eu desafio você, ao meditar em cada versículo que nós vamos meditar nessa noite, quem está nos assistindo da mesma forma, ore para que o Espírito Santo faça desses textos algo aplicável na sua história e na sua vida. Algo que seja aplicável de fato no seu coração. Por quê? Porque assim nós conseguimos, então, nós experimentamos a bênção, a graça e o poder de Deus. Do contrário, a gente fica na teoria. E teoria é algo sem graça. Teoria não tem efeito, teoria não tem ação do Espírito Santo, teoria é algo nulo, algo gelado. Teoria não faz sentido. Vamos lá então. O tema é redenção familiar. Nós vamos estudar esse tema no mês de maio. E por que estudar esse tema, irmãos? Família tem a ver com igreja. A gente sabe que Jesus, aliás, o Espírito Santo, através de Paulo, ele faz a relação dizendo que igreja é a família de Deus. E quando nós pensamos, então, no projeto, eu entendo que famílias bem estruturadas vão formar, lógico, igrejas estruturadas, e igrejas estruturadas, elas vão ter a capacidade de transformar uma sociedade. Se você um dia tiver a oportunidade de estudar a história da igreja em alguns países, você vai descobrir que na Genebra de 1500, isso é na Suíça, Genebra de 1540, por ali, havia uma igreja que era tão avivada e tinha uma influência tão grande na sociedade que as ruas eram limpas, o infanticídio, que é a morte de crianças, quase diminuiu, justiça social era algo comum na cidade. Os mais ricos entendiam que o que eles tinham era para servir o reino e os mais pobres. Mas por quê? Porque havia um evangelho sendo pregado, um reino sendo estabelecido e uma igreja forte plantada naquele local. E a gente sabe que ao longo do tempo a sociedade ela vai se destruindo, mas com o evangelho em mãos nós temos a capacidade de viver isso e podemos sonhar e lutar por um reino de Deus ou por uma sociedade sendo transformada pelo poder do Espírito Santo até que Cristo venha. Pensar diferente do que é o nosso Brasil, né? Quando se fala em 60% ou 40% ou 30% de uma nação cristã e o Brasil corrupto do jeito que é, eu acho que é uma mentira isso. Vamos lá então. Malaquias capítulo 1, versículo 6 em diante. Então, nesse tema de redenção familiar, nós vamos falar de adoração hoje, nessa noite. Uma vida de adoração. Malaquias 1, 6. Diz assim a palavra de Deus: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, aonde está a minha honra? Se eu sou o senhor, aonde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos o teu nome? Verso 7. Ofereceis sobre o meu altar o pão imundo, e ainda perguntais em que havíamos profanado? Nisso que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado de ti e te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis de balde o fogo do altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras para o meu nome. É grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós o profaneis quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda.
e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda, que canseira! E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos, vós ofereceis o dilacerado, o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor? Pois maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Irmãos, por que pegar um texto tão pesado desses falando de família? Bom, eu estou estudando já, estou preparando, estou orando, estou buscando Deus no sentido de preparar a série de mensagens lá de junho. Só que estudando essa série de mensagens, Deus me remeteu a algumas coisas, me remeteu a algumas histórias da igreja, me remeteu a alguns fatos onde famílias fortes e estruturadas, famílias com o foco correto, se tornavam grandes instrumentos de Deus na sociedade. E com isso eu não estou dizendo que talvez a sua família esteja disfuncional, esteja errada, mas o fato que todos nós, eu, você, todos nós, dia após dia, precisamos nos olhar no espelho da realidade, no espelho espiritual da vida com Deus e analisar o nosso coração. Porque é muito fácil, qualquer um de nós aqui, caminhando no caminho de cada dia, descambar por uma vida religiosa. A gente vive hoje, pensando em sociedade, dois extremos. A gente vive dias onde as pessoas não conseguem associar a fé com coisas práticas e objetivas. Não conseguem associar fidelidade, generosidade, adoração, compromisso com ações literais e reais. Deixa eu dar um exemplo. Tem gente que acha que poder de Deus e fé se manifesta na emoção. Então, se tu vai num culto, tu é de alguma forma motivado a se emocionar, tu sai daquele culto dizendo que Deus está ali. Mas tu sai do culto dizendo que Deus está ali e parece que Deus fica lá. Porque na tua vida prática não há mudança, não há transformação. Quantas pessoas tu conhece assim, ou quantas vezes tu já viveu isso? Tu olha para trás e parece que nada mudou. A gente vive num ambiente, e isso, irmãos, de certa forma é porque a gente carrega, nós somos um país de colonização católico-romana, nós carregamos um ranço no nosso coração com relação a isso. Sabe o que é ranço, né? Não é estar de mal com a vida. Se você for numa queijaria lá em Ribeira, tu vai descobrir que lá tem ranço de queijo nas queijarias. Tu chega na porta da queijaria, já tem aquele fedor. Sabe como é esse ranço? É aquele ranço que chega aqui na igreja e diz, não, aqui é o altar, aqui tem que ter santidade, aqui é isso, aqui é desse jeito, assim assado. Mas lá fora, não, ali fora é secular, é o meu jeito de ser, é a minha vida. Só que à luz da Bíblia, isso não existe. À luz da Bíblia, isso não existe. Não existe um local onde é mais santo e um local onde você pode ser menos santo. À luz da Bíblia, Deus te chama para ser santo como Ele é santo. À luz da Bíblia, Deus pega você, condenado à morte, porque o pecado gera isso, e te dá a possibilidade de transformação e te dá um Espírito Santo que pode começar a mudar o seu coração. A questão é se nós queremos acessar isso ou não. A questão é se a gente quer se livrar do ranço e assumir o compromisso e a ousadia e a coragem de uma vida nova ou não. E dói. Transformação sempre dói. O pessoal eu sempre falo isso, e essa semana é uma prova disso. O pessoal fica idealizando pastor, por exemplo, como o cara top das galáxias, né? É o santo. Toca em mim assim, capaz de emanar poder. Dá um choque. Só que na vida prática não é isso, tá? Então, muitas vezes, e essa semana foi uma semana que mais de uma vez, orando, lendo a palavra de Deus, meditando numa mensagem como essas, Jesus pegava e pá, Marco, tem tal coisa na tua casa que está errado. E aí a gente tinha que ter aquele enfrentamento de pedido de perdão, de conversa, um enfrentamento que às vezes não é agradável. Enfrentamento que leva a choro, mas que leva à restauração. Entenda que o problema básico desses caras aqui, e a gente vai entrar um pouquinho agora na história deles, era uma dissociação da caminhada com Deus.
Era como se o cristianismo deles, trazendo para o nosso cristianismo, fosse algo mais institucional. Era religiosidade. Então, enquanto tem alguns que são muito religiosos, eu oro, eu leio a Bíblia, mas na prática não vivem, tem o outro lado também que são os pragmáticos. O que é ser pragmático? Descobri. Células é o que vai fazer a igreja crescer. Então eu quero fazer a igreja crescer a qualquer custo. Você entendeu? Então eu vou fazer uma maluquice, eu vou vender tudo que eu tenho e vou queimar na fogueira santa porque eu quero a bênção de Deus. É algo prático. Você quer manipular o Espírito Santo, você quer manipular a Deus. Você quer manipular um avivamento. Alguém me contou a história, eu não lembro quem agora, tá? Então, não sei também nem em que cidade foi. Mas que essa pessoa estava num ambiente de culto e observou o pastor falando com um obreiro mais ou menos assim: você vai pregar essa noite, prega tal assunto porque, vou usar o meu nome, tá? Porque o Marco Antônio que está sentado ali nas cadeiras, ele tem tal problema. Então, se tu pregar tal assunto e der tal exemplo, isso vai chegar ao coração do Marco Antônio e ele é um bom ofertante. Entendeu? Que é pragmatismo. Você manipula a palavra, tenta manipular Deus para chegar onde você quer. Isso não é fé. Isso não é fé bíblica, isso não é uma verdadeira adoração. A fé não é pragmática nesse sentido, mas ela precisa ser prática, a gente precisa entender isso. Ela não é subjetiva, no sentido assim, lá no altar é santo e aqui fora eu vivo a minha vida. Não. Ela não é subjetiva dessa forma, mas ela é invisível. A gente vai ter atitudes que a gente precisa tomar, crendo que Deus vai nos honrar e ponto final. Eu estava estudando alguma coisa sobre a igreja puritana. Você vai escutar, em outro momento eu posso explicar mais isso se você não entende, mas tentando entender por que onde esses caras se estabeleciam, isso foi ali no século 17, 18, ainda hoje é um grande desenvolvimento intelectual e econômico. Países onde foram colonizados por gente, e puritanos eles eram definidos assim pelas convicções de fé que eles tinham, convicções cristãs, cometeram equívocos horrorosos. Eram favoráveis, muitos deles, à escravidão. Alguns deles queimaram pessoas em fogueiras alegando que eram bruxas. Cometeram equívocos. Mas o fato é que, naquilo que eles criam e que eles faziam de correto, eles entendiam que tudo que eles faziam tinha que ser para o Senhor, porque a minha vida é uma vida de adoração. Eles associavam a fé com a prática. O que acontece? Eles organizaram universidades. Harvard, já ouviu falar nesse nome? Uma das maiores universidades norte-americanas. Ela foi fundada por crentes. E por muitos anos, na declaração dessa universidade, um dos critérios que estava lá é que cada aluno precisava aprender e aprofundar um relacionamento com Jesus. Eles fundaram universidades, hospitais, orfanatos, escolas. Eles intervinham na sociedade, porque essa fé era prática. Entenda que alguém que tem a oportunidade de realizar um ato de fé, então, e não o faz, essa pessoa não está adorando a Deus. Eu vou dar alguns exemplos. Se alguém tem a oportunidade de se batizar, de ofertar, de cultuar, qualquer coisa assim ligada à fé, e não o faz, essa pessoa nega a fé. Pode ser o seu maior amigo, tá? Pode ser o nosso maior amigo agora assistindo o culto nesse momento. Ainda eu escrevi esses dias hoje acho que foi no Facebook. Entenda isso, irmão. Pessoas que a gente ama podem pensar assim: eu amo Jesus, mas eu não amo a igreja. É impossível. É impossível. É como se qualquer um de vocês vier me dizer assim: pastor, eu te amo, mas eu detesto a Ângela. No mínimo, eu vou cortar a amizade com você, porque ela é minha mulher, é minha esposa. Está entendendo? É impossível amar o noivo e não amar a noiva. Se alguém que está assistindo isso, quem está aqui, é lógico, não tem esse pensamento. Mas se você conhece alguém que tem esse pensamento, que eu amo Jesus, mas eu não quero saber de igreja, ou alguém que está assistindo tem esse pensamento, ou você não ama Jesus, ou você está enganado pelo diabo. E se você conhece alguém assim, ore por essa pessoa. Tivemos muitos amigos assim já. Tive um colega assim, ateu hoje, formado em teologia, ateu com todas as letras,
uma vida ímpia, impiedoso. Sabe o que é uma vida ímpia? Focada em qualquer prazer que não seja Deus. Mas eu lembro lá no último ano de faculdade dele, não, Marco, a religião aprisiona. Jesus não quer religião, igreja institucionada. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Religiosidade é você estar num ambiente desses para marcar tabela, só bater carimbo. Agora, essa outra visão é a visão de quem nega a fé. E negar a fé faz com que a gente não adore a Deus e não honre a Deus. Beleza, então, só para entender algumas palavras. O que é redenção, já que o tema é redenção? Redenção é reparação, recuperação, reabilitação, é uma espécie de reforma. Eu vi uma foto esses dias de um carro todo quebrado, um caminhão passou por cima do carro, eu acho. Alguém mandou para uma oficina e restauraram aquele carro, ficou lindo. Então aquele carro sofreu uma redenção. Você, que não tinha Jesus, você, se não tem Jesus, qualquer pessoa que não tem Jesus, a Bíblia diz que a ira de Deus permanece sobre essa pessoa, ou seja, ela vai para o inferno. E aí daqui a pouco o Espírito Santo toca o seu coração. Você começa a experimentar um processo de redenção. Você era nada, você se torna alguém em Deus, em Cristo. Porque começa a haver uma redenção no seu coração. E essa redenção, o propósito de Deus com a redenção familiar é trazer o propósito inicial de Adão e Eva. O pecado de Adão e Eva, gente, essencialmente foi um pecado de adoração. Eu não sei se você sabia disso, mas missões na igreja existem porque não existe adoração. Porque, olha só, a gente vai fazer missões num outro país, num outro bairro, numa outra cidade, para falar de Jesus para pessoas, certo? Para que aquelas pessoas conheçam Cristo e façam o quê? O adorem e o reconheçam. Então, quando a gente fala de redenção familiar, e a minha expectativa nessa noite é que você entenda que Deus tem um projeto muito bom para a sua vida, mas essa redenção demanda uma expectativa e um propósito de adoração intencional, ou de reforma na sua família. Eu falei dos puritanos. Um cara chamado Richard, fala só Richard, tá? Não vou falar o sobrenome, que eu não vou saber pronunciar. Ele escreveu isso lá pelo século XVIII. Se os homens tivessem o cuidado de reformar em primeiro lugar a si mesmos, lembra? A começar por mim, a começar em mim, quebra corações. Se eles tivessem o cuidado de reformar em primeiro lugar a si mesmos e depois de si as suas famílias, eles veriam múltiplas bênçãos de Deus em nossa terra, bem como nossa igreja, bem como na nossa comunidade. Porque indivíduos geram famílias, famílias geram uma comunidade, e essas comunidades geram cidades, e as cidades geram estados, e os estados geram uma nação. Famílias redimidas iniciam um processo de avivamento contínuo. Irmão, assim, eu falo isso não num tom acusatório, mas numa expectativa que, se isso se enquadra na sua vida, gere arrependimento. Então é você com Deus. Mas todas as vezes morre sem Jesus, em parte, nós temos culpa. Porque de alguma forma nós abrimos mão de compartilhar o Evangelho, ou ao menos de ensinar a nossa família de compartilhar o Evangelho com aquela pessoa. Uma das minhas filhas a mais velha, ela tinha 5 anos, e ela encerrou a avó dela num quarto, sem a gente mandar, tá? E disse assim: vó, tu precisa de Jesus, senão tu vai para o inferno. Ai, pastor, se eu falar isso para alguém, a pessoa vai ficar ofendida. Tu prefere que a pessoa se ofenda contigo ou que ela vá para o inferno? Esses dias alguém me disse assim: ah, pastor Marco, algumas heresias não dá para confrontar porque talvez alguém fique chateado. Será? Capítulo 2 Coríntios capítulo 11. A Bíblia diz que Satanás ele vem travestido como anjo de luz. Então eu não vou confrontar uma heresia para deixar que o diabo engane pessoas,
com o pretexto de não ferir o ego de alguém? É como o médico olhar para um paciente com câncer e pensar assim: pô, eu não vou falar que ele está com câncer porque vai ficar chateado comigo, né? Então, deixa que morra. Então, irmãos, primeiro ponto, precisa começar conosco. Vamos lá então. Deus começa dizendo para esse povo acerca de honra. Primeiro, Deus está falando ali para os sacerdotes, né? Se você prestou atenção na primeira parte, quando Deus se compara com um pai, ele diz assim: olha, o filho honra o pai, o servo ao seu senhor, e eu sou pai, onde está a minha honra? E aí ele vai falando, e ele diz assim para os sacerdotes, ainda no versículo 6, diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, desprezais o meu nome. Então, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, mensagem para você. Se você em algum momento pensa, isso é só para pastores, 1 Pedro 2,9, vocês, nós juntos, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para a gente proclamar as virtudes daquele que nos chama das trevas para a sua luz. Sim, nós, que antes não éramos povo, mas agora somos povo de Deus. A gente não tinha alcançado misericórdia, mas nós alcançamos. Então, esse texto fala de nós. Esse texto fala da nossa prática de adoração. Esse texto fala do nosso entendimento de adoração ligado ao nosso trabalho, ao nosso culto em casa, ao relacionamento com a família. Por que se eu tenho uma mágoa com a minha mulher, eu tenho que me acertar com ela? Porque é adoração. O casamento é uma figura do Evangelho. Por que se eu tenho alguma dificuldade com os meus filhos, eu preciso procurar me acertar? Porque é adoração a forma como eu cuido deles. Por que se eu pequei contra alguém, eu preciso me consertar com aquela pessoa? Por que o meu trabalho deve ser feito da melhor forma dentro das minhas limitações? Porque é adoração. Quer comerdes, quer beberdes ou façais qualquer outra coisa, a gente faz para Deus. Tem um livro, é um audiobook que eu estava escutando esses dias, que ele fala sobre o poder criativo. Irmãos, eu vou bater nessa tecla até quebrar ela, tá? Nesse tempo de pandemia, todos vocês que são crentes têm o Espírito Santo de Deus. E se têm o Espírito Santo de Deus, porque é o que a Bíblia diz, vocês têm o poder criativo de Deus. O que nós não temos muitas vezes é perseverança e ousadia para clamar a Deus, para que Deus nos dê uma resposta. Isso a gente não tem. Se isso se enquadra para você, e você é do tipo de pessoa como eu, que tem medo de errar, nos últimos dias o que o Espírito Santo tem tocado ao meu coração, que eu tenho que ter temor e medo diante dele. E eu não vou falar o que eu penso aqui, porque não é decoroso, tá? Mas eu vou usar um termo bonito: me lixar para o que os outros vão pensar de mim. Como eu falei, alguém me disse: não é bom confrontar certas heresias porque alguém pode ficar chateado. Que fique chateado. Que fique chateado. Pode ser quem for. Uma pessoa muito amada, nossa familiar, me questionou algumas coisas sobre teologia esses dias. A gente já viu, estava sentada do meu lado. Com amor, eu não briguei com a pessoa, mas digo: pô, mas tal e tal coisa que você está escutando é heresia. Mas eu já escutei, é legal. Não importa, é heresia igual. Fazer o quê, né? É heresia. Então o texto é para nós, fala da gente. E talvez assim como eles a gente se pergunte: em que eu tenho errado, Deus? Em que eu tenho desprezado o teu nome? Se liga nisso, se honrar é adorar, prestar honra é adorar, a falha, o desprezo muitas vezes, ele está justamente na nossa honra individual e familiar. Outra frase que me chamou a atenção nesses dias: o jeito de ser de uma igreja é fruto do relacionamento das famílias que a compõem com Deus. Eu vou repetir: o jeito de ser de uma igreja é fruto do relacionamento das famílias que a compõem com Deus. Se você ficar chateado comigo agora, tudo bem. Mas reflita no que eu vou falar acerca da nossa cidade. Ou de Santa Cruz do Sul também. Ainda que é permitido a gente se reunir, certo? Louvado seja Deus.
de certa forma as igrejas são relevantes para o nosso prefeito. Amém. Santa Cruz do Sul, o prefeito não quer. Eu vi o pastor falando, não, isso é perseguição religiosa. Talvez possa ser perseguição religiosa, mas muitas vezes é pela irrelevância. Irrelevância, não é relevância. É por não fazer a diferença. Por que se quer tanto hospital aberto? Por que se quer tanto hospital de campanha? Porque nesse ambiente os hospitais fazem diferença, certo? Por que se fecham shoppings? Porque shopping não faz a diferença. Infelizmente que tem muita igreja que é mais vista como shopping do que como hospital. Então se torna irrelevante. Uma pessoa próxima a nós esses dias estava conversando com um profissional da saúde da área de emoções, uma psicóloga, e ela comentando que tem o coração machucado por esse tempo de pandemia, não poder estar congregada com irmãos, ok? Junto com irmãos. E foi interessante a perspectiva da psicóloga, que disse assim, ela não vai falar de Jesus, tá? Mas ela falou que a espiritualidade é extremamente essencial para a sua caminhada. O que eu estou dizendo, irmãos? Deus nos chama a um compromisso real, de íntima adoração, que precisa começar na nossa casa, com Bíblia aberta, com o joelho no chão. Se os nossos filhos não veem nós orando, eles não vão aprender a orar. Guarde isso. E se precisa de uma mudança no seu lar, lembre-se que é começar por você. Como você honra a Deus? Com uma oferta manca? É o final do seu tempo? Agora é tarde, irmãos, mesmo. Terminando tudo, organizando as coisas para a igreja, eu pensei, eu posso pegar agora, aproveitar meia hora para mim fazer exercício. Eu faço exercício físico em casa. Boto lá um colchonete no corredor e começo polichinelo e não sei o que mais. Tá engraçado a Maria querendo me imitar às vezes. Mas aí eu pensei, peraí, mas eu vou ter tempo de fazer exercício, mas não vou ter tempo de orar antes do culto? Aí depois chega na hora do culto, Senhor, obrigado, e abençoe esse culto em nome de Jesus, amém. É isso? Então eu vou dar uma oferta manca para o Senhor, porque agora tem algo que é mais importante para o meu umbigo, é isso? Você está entendendo como a gente dá uma oferta ruim para Deus? E como é fácil no nosso dia a dia? Como é fácil a gente se perder numa rede social? Como é fácil a gente se perder em qualquer coisa, num chimarrão, numa roda de chimarrão, num soninho um pouquinho maior, ou num filme que tá bom? Nada disso é errado, filme é legal, soninho também é bom, né? Tem gente que gosta de dormir até mais tarde, às vezes, não tem problema, durma se você gosta. Mas você entende quando a gente tira? O pessoal bate em Malaquias porque fala de dinheiro. Já vem o pastor falar de dinheiro. Deus está se lixando pro seu dinheiro. A gente depois vai ter um momento de oferta, e eu não estou falando isso para você não ofertar, tá? Mas sabe por quê? É que o dinheiro é só uma evidência de onde está o nosso coração. Onde está o teu coração, aí está o teu tesouro, cara. Na Genebra de João Calvino, foi isso que eu li lá, o autor James Boyce, eu acho que é o nome do autor. A justiça social foi implantada numa radicalidade. O cara não é. Se alguém ler aquilo ali hoje, vai dizer assim: Calvino era socialista. Mas sabe o que ele entendia, o que ele ensinava de púlpito, e o povo começou a assimilar? Bom, se eu tenho muito, Deus está me dando esse negócio por alguma coisa. Então eu preciso colocar isso no reino. Então não existiam mendigos. Não existiam porque eles botavam em um asilo. Sim, um asilo construído com o dinheiro daqueles que tinham, que sustentavam, para essas pessoas que não tinham família ter família. O Evangelho começa a transformar o nosso ser dessa forma. O texto fala da gente, então, vamos seguir em frente. O que esses sacerdotes estavam fazendo de errado? Qual era a falha deles? Versículo 7. Eles desprezavam Deus, então, dando o resto do tempo, o resto das finanças, o resto das energias, o resto. Eles desprezavam Deus dando a sobra. Sabe aquela história? Vou fazer para Deus, eu vou fazer do jeito que dá. Nunca escutaram isso? Faço para Deus. Irmãos, para Deus é o nosso melhor dentro da nossa limitação. É a figura que eu já falei 10 vezes aqui na igreja. Fui num culto lá em Melo, no Uruguai, os irmãos usando uma roupa que tu via que era de brechó, porque era um terno dos anos 70, sabe? Se alguém aqui nasceu nos anos 70, eu não nasci, mas já vi filmes daquela época, terno boca de sino.
Tá? Então a pessoa é justinha aqui em cima e o camarada, o terno dele é um troço largo embaixo. Era muito estranha a roupa dos irmãos, os irmãos de Melo no Uruguai, mas cantando com um coração, louvando a Deus. Eles não estavam ali, eles não foram para agradar ninguém, eles estavam dando o melhor deles. Esses caras erravam por dar as sobras para Deus, o resto ao invés da prioridade. Verso 8 e 9: embora eles pudessem ter um discurso bonito, em que a gente tem pecado, Deus? Em que a gente tem falhado contigo? Eles perguntavam. Na prática, a prática deles era imunda. A prática deles mostrava valores trocados. É a história da pessoa que tira foto bonita em casa, mas é um demônio. Tira foto bonita na rede social, mas é um demônio em casa. Nunca viu isso acontecer? Agora com a mídia é fácil, né? Vai lá o jogador de futebol, tá? Uma foto bonita com a esposa. Aí daqui a pouco a denúncia. O que o cara faz? É um demônio em casa, bate na mulher, tá a mulher lá toda roxa. Esses caras eram assim. Isso é religiosidade. Conheço uma pessoa, duvido que seja salvo, crente. Certa vez preguei lá naquela igreja, bem assim: pastor, que bênção a mensagem. Bíblia maior que a minha debaixo do braço. 2 famílias. Mas que sem vergonha, cara. 2 mulheres sustentando 2 famílias. Não é que não vai pensar assim, mas é que ele se divorciou de uma. Não, safadeza mesmo. Morando. Religioso. É o tipo de oferta que esses caras estavam dando para Deus. Uma prática imunda. Tiago, capítulo 1, verso 22, fala que se a gente não praticar o que a gente entende do Evangelho, nós somos insensatos e nos enganamos a nós mesmos. Você lembra desse texto? A nós mesmos nos enganamos. E o termo aqui de se enganar se refere a pessoas que não são discípulos de Jesus. Olha que duro. A gente não entende às vezes a Bíblia. Ou seja, o que Tiago está dizendo é assim, galera: se você entende tudo, só que vive radicalmente como se aquilo ali fosse um nada, você não é um discípulo de Jesus. E se você não é um discípulo, você precisa se arrepender e se voltar para Jesus, porque só os discípulos vão ter a vida eterna. Como Deus via as práticas dessas pessoas? Versículo 12. Deus fala que via elas como uma expressão de ingratidão e desprezo. Deus via a prática dessas pessoas. Deixa eu ler para você aqui, versículo 12. Diz assim lá: mas vós profanais quando dizeis a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isso é comida desprezível. Deus olhava para a adoração desse povo como algo imundo, como se eles estivessem, aliás, ofertando para Deus algo imundo, desprezível. Como esse povo se chegava, o que transmitia para Deus? Verso 13: que canseira, Deus. Quantas vezes você já não fez isso? Não passou por isso? Ontem à noite deixamos para fazer o nosso culto em casa às 11 horas da noite. 11 horas da noite, pensa. Culto com uma pessoa de 4 anos junto. Vai dar certo, né? Aí sempre a gente faz a primeira parte, a parte da Maria, a gente compartilha um texto bíblico com ela, uma mensagem, de forma que seja compreensível para ela, e depois a gente tenta fazer a nossa. Só que estava todo mundo tão na capa da gaita que a gente estava assim, viajando na maionese. A gente errou. A Ângela olhou assim: amor, eu já disse que não dá. Essa hora não dá. Não importa se vai ser meio-dia, se vai ser de manhã, se vai ser no início da noite, na hora do Jornal Nacional. Não sei quem assiste o Jornal Nacional, eu não assisto, mas tudo bem se você assiste. Desliga um pouquinho o jornal e vai para a Bíblia. Chama a tua família, 15 minutos, 20 minutos. Do contrário, tu tá que nem esses caras do verso 13. Que canseira. É o que diz a Bíblia, é o que eles falavam. Como Deus via o culto deles: algo imundo, algo desprezível. A ponto de no verso 10 Deus pegar e dizer assim: olha, quem dera alguém fechasse as portas do templo, por favor, aparece alguém lá e fecha tudo, manda todo mundo embora. Verso 11: o meu nome está sendo reconhecido em tudo que é lugar, e esses loucos fazendo isso.
Qual era a vontade então de Deus nesse cenário? Que alguém fechasse as portas e acabasse com tudo, verso 10 e versículo 14. A vontade dele era amaldiçoar o povo em virtude da postura de desprezo. Olha o que diz versos 14: pois maldito seja o enganador. Maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Talvez para nós hoje seria assim, ó: maldito seja você, fulano, que tendo um dia de 24 horas, que tendo uma vida com possibilidades, que tendo inteligência, que tendo capacidades, que tendo uma família, me promete tudo, diz assim: Senhor, eu te quero. Já cantamos aquela canção? Eu te quero mais do que o ouro. Ou vamos pegar algo mais antigo: sê minha vida, ó Deus de poder. Não importa se é hino ou se é uma música muito nova, todo mundo canta. Enche meu coração, habita, usa tudo que é em mim, eu me rendo, eu me prostro. Mas na vida prática, o que você oferece? Pensa agora, o que tu oferece para Deus? Quando tu vai cantar lá na tua casa, o que tu oferece para Deus? Quando tu bota a mão no teu trabalho, não, vou fazer do jeito que dá. Ou você faz o seu melhor. Entenda que o seu melhor não precisa ser perfeição, é o seu melhor. E aí o resto é com Deus. É problema dele. Os puritanos, que é o que me chamou a atenção quando eu compartilhei para você, eles experimentaram isso de uma forma radical. Beleza. Como a gente aplica isso nas nossas vidas? Primeira coisa que eu já falei: Deus não quer o seu dinheiro, Ele quer você, ok? E quando você se entrega para Ele, é tudo dele. Nós não pertencemos mais a nós mesmos. O que Ele quer da gente? Que a gente entenda que associar a adoração à oferta, eu falei do dinheiro, é algo muito medíocre, porque é mais do que isso, é o nosso ser. O que Ele quer da gente é que a gente entenda que tudo que somos, respiramos, fazemos, precisa apontar para Ele. O que Ele quer é que a gente entenda, conforme Efésios capítulo 1, verso 2, que se Ele nos escolheu em Cristo, é para que a gente viva para louvor e glória dEle. Então você não vai mais ter medo de orar, de querer crescer, de querer ir avante. Você não vai ter medo de olhar para a pessoa que está na sua casa e dizer: eu te amo, porque você quer ver o poder de Deus naquele lar. Você não vai ter medo de perdoar, você não vai ter medo de estudar, você não vai ter medo de trabalhar, porque você entende que é para Deus. O que Ele quer? Que a sua adoração comunitária, ou mesmo a sua adoração individual, você entenda que esse é o principal propósito da relação com Deus. Por isso que em Efésios capítulo 5, ele começa dizendo assim, ó: remindo o tempo, aproveitem todas as oportunidades, porque os dias são maus. Versículo 15, depois que ele fala de aproveitar o tempo, ele começa a falar de estar cheio do Espírito Santo. Aí vem o 18, não vos embriaguem com vinho, que traz a dissolução, mas encham-se do quê? Do Espírito Santo. Deus quer que a gente entenda que nós precisamos buscar Ele com fervor, sim. Irmãos, eu vou ler o texto aqui, Efésios capítulo 5, versos 15 e 21, e depois eu faço a aplicação. Portanto, vejam prudentemente como vocês andam, não como nécios. Sabe como é que é o nécio, né? Está vivendo, deixa a vida me levar, mais ou menos assim. Não como nécios, e sim como sábios, fazendo o quê? Remindo o tempo. Remir o tempo é aproveitar as oportunidades, porque os dias são maus. Por essa razão, não se tornem insensatos, mas procurem compreender qual a vontade de Deus. Alguém aqui já acordou de manhã e disse assim: Senhor, o que a gente vai fazer hoje? Essa semana, vou dar um exemplo para você, e em nome de Jesus, por favor, que o diabo não faça você entender que isso aconteceu na minha vida porque eu sou pastor, tá bom? Porque eu sou crente. É porque eu sou crente. Mas nós tínhamos que comprar alguns remédios na farmácia na sexta-feira, e o dinheiro que a gente tinha não dava. E aí a conversa em casa: vamos orar, Deus vai fazer alguma coisa. Vamos orar e vamos ficar atentos. Qual a tua vontade de Deus? Eu creio que tu vai fazer alguma coisa. Quando foi na sexta-feira de manhã, recebi uma mensagem pelo WhatsApp da loja que ia arrumar meu celular.
olha, precisamos te devolver o dinheiro que tu deu de entrada, porque não conseguimos a peça. Imediatamente, pá, Espírito Santo, ó Marco, tá aí, ó, estava guardado para isso, vai lá, pode comprar o que tiver que comprar na farmácia, vai sobrar dinheiro pro final de semana ainda. Você entende que é aproveitar as oportunidades, o tempo, para estar com Deus? A adoração precisa começar na sua casa, na sua família. O seu melhor para Deus precisa começar ali dentro, à sua disposição. Vai fazer um arroz. Hoje a comida é só arroz e sardinha, massa e sardinha. Lembram? Comida da escola? Ou era só na minha escola que davam isso? Macarrão enroladinho, parafuso e sardinha. Como eu gostava disso. Não importa se é só isso que tu tem em casa. Vai ser um banquete porque tu vai fazer da melhor forma, porque é para tua família, e cuidando da tua família, tu adora a Deus. Não importa se você não tem muita coisa, o que você tem, aquilo é de Deus. Beleza? Então como a gente vai experimentar isso? Alguns pontos para a gente acabar. Tinha umas perguntas ainda, né? Eu já fiz tanta pergunta para você, mas bora lá. Qual o lugar da oração na tua família? Para e pensa. Qual o local da adoração? Não é local físico. Qual o local? Tem espaço para oração na tua família? Os teus filhos oram com você, você com seus filhos. Se você não, ninguém é crente, você tem um ambiente de oração? Você para dobrar o seu joelho? Você conversa com Deus acerca das tuas mazelas ou tu só reclama? Não fui eu que falei isso, tá? Que escrevi. Alguém falou e eu não me lembro quem. Mas a murmuração, a reclamação é o som do inferno, é o louvor do diabo. Quem você está louvando? Estamos em crise? Estamos sim. Mas eu estou em Cristo. E eu creio nas promessas da Bíblia. Ponto final. Alguma coisa Jesus vai fazer. Quando a gente não tinha dinheiro para comprar leite, às vezes, isso aconteceu na época da faculdade, aparecia um envelope embaixo da porta. Não tínhamos dinheiro para pagar a educação para nossa filha, e Deus deu para ela uma bolsa numa escola particular, trilingüe, em outra cidade. Uns pelados. Não tinha dinheiro, tinha que ir no centro a pé, porque às vezes não tinha dinheiro para gasolina. Mas a filha estudava numa escola que ensinava português, inglês e alemão. Temete? Aí nós tínhamos que estar orando para ter dinheiro para o ônibus. O que acontecia? Ah, mas ele prometeu, Mateus capítulo 6, verso 33, que toda necessidade que eu tiver ele vai suprir, desde que eu busque o reino dele e a justiça dele. Isso é para você, é para mim, é para qualquer pessoa que acredita nesse negócio chamado Bíblia. Sua devoção, seu culto mostra ânimo. Pare e avalia como é o teu culto a Deus. Mostra ânimo, vibração. Você canta dizendo que o nosso general é Cristo e você crê de fato. Ou você canta que o teu general é Cristo, mas na primeira enrascada que tu te mete, tu fica que nem um cachorro com o rabo entre as pernas, fugindo. Nunca vi um cachorro com medo? A Kira lá em casa, a nossa cadelinha, ela fica com medo e ela se enfia embaixo da cama. Ela tem uma elasticidade, sei lá, algo diferente. Então, às vezes tu quer correr com ela, ela fica com medo e vai para baixo da cama. E a nossa cama eu acho que é meio rato aquela cachorra até. Mas às vezes, muitos de nós, a gente anda assim. A gente esquece que a gente é filho do Senhor dos senhores, do Rei dos reis, daquele que comanda os céus e a terra. Primeira pergunta, primeiro ensino que a gente deu para a Duda, no sentido de doutrina bíblica mesmo, teologia. A primeira pergunta que a gente fez para ela: quem fez você? Ela confunde às vezes, ela já tem um pouquinho de noção de trindade, então um pouco ela fala que Jesus fez ela, outro pouco ela fala que Deus fez ela. A segunda pergunta é ligada a isso: quem fez todas as coisas? Deus. Sabe o que está tendo na cabeça dela? Quando ela for maior, sabe o que vai acontecer? No momento que ela se sentir oprimida, ela vai parar: não, peraí, quem me fez foi Deus, e Ele fez todas as coisas, então eu não preciso andar chicada, eu vou andar como filha de Deus. Pega isso para você. O seu trabalho é feito de forma que Deus é glorificado?
Você dispõe a sua criatividade, a sua mente para Deus ser glorificado, mesmo com as suas limitações. Irmãos, eu sou um cara que não sei escrever exceção, se o corretor não me ajudar. É sério. A palavra é exceção. Estou falando para você aqui, estou imaginando quantos C, quantos X e quantos S tem no meio dessa palavra, porque eu me enrolo. Me fogem as palavras às vezes, e leio pra caramba. Mas aí eu vou ficar preso numa limitação e deixar de buscar o que Deus quer fazer comigo? É isso? Aí eu vou agir de uma forma medíocre e não olhar para o Rei dos Reis. Vou fazer com que o meu trabalho não seja um trabalho de adoração. O que Deus tem colocado nas tuas mãos? As suas finanças refletem o quê? Qual é a sua prioridade? Eu não estou pregando prosperidade aqui, mas o fato é que quando a gente investe no reino, a gente se preocupa com as coisas do reino, Ele começa a manifestar a glória dele. Como Deus te vê? Entenda, para nós encerrar, agora sim é de verdade, tá? Há esperança, tá? Há esperança. Se Deus falou contigo, se tu te sentiu, se você que está assistindo isso se sentiu oprimido, se sentiu amassado por Deus essa noite, Jesus veio para resgatar você. Jesus veio para redimir a sua família. Jesus veio para redimir a sua história. Jesus veio para redimir a história da tua casa. Jesus talvez escolheu você como único crente no seu lar, para que lá comece uma revolução, porque vai ter um crente batalhando de joelhos para que aquele lar comece a ser transformado. Jesus sofreu e morreu por seu pecado. Jesus abriu um caminho de restauração, lembra? Caminho, verdade e vida, João 14,6. E existe uma forma simples da gente experimentar tudo isso. Você quer o poder de Deus na sua casa? Tem uma forma bem simples. Primeiro, 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se arrependa. Ponto. Simples assim. Segundo, assuma um compromisso de mudança. Salmo 126, a gente leu no início. Quem semeou com lágrima, colheu com alegria. Quem saiu andando e chorando enquanto semeava, vai voltar com júbilo. Mas essa pessoa assumiu um compromisso de trabalho, de perseverança. Ela não está mais pensando o que os outros vão dizer. Ela está com foco, ela acredita que é aquilo. Quando nós começamos a transmitir os cultos, 4 anos atrás, um líder cristão me procurou e me disse assim: Marco, tu vai perder tempo com isso, e isso vai tomar a tua energia. Para a glória de Deus, hoje nós, como congregação, nessa parte de transmissão, com todas as nossas limitações, porque temos muitas, estamos quilômetros à frente. Porque lá atrás a gente resolveu não ouvir. Por mais que fosse duro, por mais que desse crítica, por mais que às vezes tenha zunido, semana que vem não vai ter. Mas a gente resolveu seguir em frente. Assumir um compromisso de mudança. E por fim, então, trabalhe com perseverança. Filipenses 3. Não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido perfeição, mas prossigo para o alvo. Prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Jesus. Estabeleça a glória de Deus como alvo da sua vida. Irmãos, eu quero orar com vocês, mas eu desafio vocês a fazer um breve ato de imaginação. Imagina, começa a pensar, se na tua casa a presença de Deus é algo tão abundante, tão palpável, que quem chegar lá começa a questionar o que está acontecendo lá. A forma como você toca, como você recebe as pessoas, começa a manifestar Deus. Certa vez, no Uruguai também, agora o pessoal vai achar que a gente só anda pelo Uruguai, né? Eu e a Ângela chegamos numa família bem humilde, mas nós fomos recebidos naquela casa de uma forma que eu me sentia constrangido, parecia que eu estava num hotel. Não tinha ninguém pregando, não tinha nada sobrenatural, mas tinha o reino de Deus ali, o reino de Deus naquele local. Ou quando nós andávamos na Argentina,
Eu já falei essa história, a gente estava numa casa que os ratinhos caminhavam assim por cima. Olha o barulho. Os ratinhos. Era interior. O banheiro era patente. Conhece patente? Gaúcho conhece, né? Se tem algum irmão de fora do estado assistindo, não sabe do que eu estou falando. Banheiro ecológico. A Ana Clara, eu convenci ela para ela poder usar o banheiro, que naquela casa tinha banheiro ecológico. Ó, filha, ó, vê essas bergamonteiras bem bonitas, é banheiro ecológico. Faz aqui, a terra fica nutrida e dá essas frutas bonitas. É sério. Mas naquele ambiente humilde, nós fomos recebidos de uma forma que, ao sair daquele local, eu lembro que a gente derramou lágrimas de amor. Há pouco tempo nós tínhamos uma carta ainda que aquela senhora argentina, ela escreveu e deixou escondida nas nossas coisas, que ela falava da Ana Clara chamando tia. Ela escreveu tia com CH. Posso comer mais doce? Pessoa simples, mas tinha o reino de Deus ali. Era um lar de adoração. Entenda que Deus quer isso para você. Deus chama a tua família para isso. Se Deus falou com você de alguma forma nessa noite, tem que se arrepender de algo, te arrepende. Faz um compromisso de caminhar de forma perseverante e com certeza você pode fazer a diferença nessa geração. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Deus, por essa noite, obrigado por esse tempo de culto, obrigado, Deus, por tua palavra. Obrigado pelo teu Espírito Santo, Senhor Deus. E em nome de Jesus eu oro para que essa reforma espiritual tome o meu coração, Deus. Tome o coração de cada irmão, tome o coração de cada pessoa nessa congregação. Deus, eu clamo a Ti para que essa reforma espiritual opere um avivamento, Deus, nos nossos corações. Arrebenta com toda a limitação que a gente impõe e faz a gente entender, Deus, essa igreja aqui, o Teu propósito, Senhor Deus. Para que a gente não ande mais como filhos das trevas, de cabeça baixa, mas como filhos da luz, como filhos do Senhor dos senhores. Deus, aviva no nosso coração as Tuas promessas e os Teus propósitos, que cada casa, Deus, e cada lar, Deus, das famílias dessa congregação, se torne um lar de avivamento, um lar de adoração, Senhor. Que todo espírito de ira, Deus, de discórdia, de mágoa, Senhor Deus, sejam aniquilados no nome de Jesus, e o Teu Evangelho, Senhor Deus, flua como um rio de água viva, Deus. Pai, no nome santo de Jesus nós oramos, no nome santo de Jesus eu clamo pela Tua bênção sobre essa igreja, Pai, no nome de Jesus, amém. Aleluia. Temos mais uma canção ainda. Quero convidar você a cantar conosco. Vamos ter um momento de dízimos e ofertas. Se você trouxe seu dízimo e sua oferta, pode botar no chão, diz que eu pego agora. Você pode estar vindo à frente. Se não, nós vamos ter uma oração também pelo trabalho de todos nós aqui, queridos. E entenda que é um exemplo que não é crente, tá? Mas a Honda, ela começou na Segunda Guerra Mundial com pedaços, com cacos de coisas que alguma coisa Honda, não me lembro o nome dele, juntava e fazia motores. Chamaram ele de louco de querer botar motor em bicicleta. E ele botou. Gente, se Deus dá criatividade para um ímpio, quanto mais para um filho dele. Então você pode ser mais que um Honda. Levanta a cabeça e vamos fazer da nossa casa, das nossas famílias, lares de adoração e de louvor a Deus. Vamos cantar? Aclame ao Senhor. Salvador, outro
refugia o Senhor com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio ao Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Obrigada, Senhor Jesus, por este culto, por esse tempo de celebração com os nossos irmãos. Também obrigada por cada vida que está em sua casa celebrando conosco, Deus, ou que vai escutar dessa mensagem, Deus, mais tarde. Mas que Tu esteja abençoando, Deus, cada lar, cada família, Senhor, cada oferta também aqui que foi depositada, Deus, que Tu esteja, Senhor, abençoando, Pai. Que Tu esteja provendo em cada lar, Deus, o sustento necessário, Deus, e esteja, Pai, agindo em nossos corações. Que nós, Senhor, possamos ser lares, faróis, como o Ministério Casados para Sempre sempre fala também, Deus, que a gente deve ser faróis, Deus, nossas casas têm que ser luz. E assim como aprendemos naquele ministério, que as nossas casas também, Senhor, que a começar em nós, o nosso lar, a gente possa ser faróis, Pai, farol, Senhor, para que muitas vidas se acheguem a Ti, enxerguem a Ti, Senhor, em nossas casas, e que os nossos irmãos também, Pai, possam, Senhor, ter a Tua luz, Senhor, brilhando, Deus, nas suas casas, Deus, em nome de Jesus. Amém.